Em 15 de agosto de 2021, a capital do Afeganistão, Cabul, caiu novamente nas mãos dos talibãs. Com isso, o início de um novo governo de terror já começa a deixar suas marcas em uma nova geração de afegãos. Mas antes da violência, do caos e das tentativas de fuga, havia um país relativamente estável e eu fui muito provavelmente o último brasileiro a estar lá, apenas 40 dias antes da queda de Cabul. Embarquem comigo hoje para ver todos os detalhes da cultura, da natureza e do povo afegão antes de uma nova era de incertezas. Sejam todos muito bem-vindos a uma viagem pelo Afeganistão. Após uma primeira noite bastante conturbada com muitos helicópteros e até mesmo um terremoto, acordei cedo para rumar ao aeroporto. Viajei dentro do país para uma das cidades na parte mais ocidental do Afeganistão, Herat. Utilizar companhias aéreas locais, muitas delas banidas em vários países do mundo, me trouxe certa preocupação antes do voo, mas o dever chamava e eu tinha que ir. Cabul, vista por cima, nos mostra pontos importantes de toda a estrutura geográfica e política do Afeganistão. Montanhas servem como barreiras naturais, a circulação pelo país é bastante difícil e as moradias se tornam cada vez mais precárias à medida que nos afastamos do centro. E após 2 horas de voo, chego à cidade de Herat, a terceira maior do país. Andar com tuk-tuks é a maneira mais fácil e barata na cidade, sem mencionar que também é o meio de transporte mais usado pelos locais nessa região. E diretamente aqui desta praça incrível, eu lhes digo bem-vindos à cidade de Herat. Estamos aqui no Blue Mosque, um dos mais importantes monumentos dessa cidade, que apesar do vento é lindíssimo e está na parte bastante ocidental do país, quase que na divisa com o Irã, a terceira maior cidade aqui do Afeganistão, com cerca de 500 mil habitantes. Realmente uma cidade lindíssima, bastante pacífica para os padrões locais, lembrando sempre que é preciso você tomar cuidado, mas de maneira geral tem sido bastante tranquila. Então não percam esse episódio especial vendo as belezas aqui desta cidade e também um pouco sobre a história deste país. Mal sabia eu que em apenas semanas depois, Herat seria tomada pelos talibãs e a paz que eu pude desfrutar simplesmente desapareceu. Pude conviver intensamente com os locais, sempre muito bem recebido em suas casas, com um ótimo chai, o chá afegão, e belas tapeçarias espalhadas por todos os cômodos das casas. A comida por aqui também é muito saborosa, especialmente os diversos kebabs de frango, carneiro e vaca. Sempre comemos sentados no chão, da forma tradicional afegã e também encontrada em diversas partes do Oriente Médio. De volta aos tuk-tuks, chego a um dos principais pontos da cidade, a Mesquita Azul de Herat. E aqui estamos na Blue Mosque de Herat. Essa que é um conjunto, esse aqui que é um conjunto construído desde mais ou menos o século XII, XIII, e que relembra várias épocas, vários povos que por aqui estiveram e deixaram sua influência. Lembrando que por aqui também a religião de Zaratustra, a religião dos Zoroastros, aquela que é relacionada com o fogo, que nasceu no Irã, no antigo Império Persa, ela também chegou nesses confins do Afeganistão por conta da proximidade geográfica de ambos os países, mas depois, obviamente, que os islâmicos acabaram se estabelecendo aqui e deixando a sua arte, a sua cultura, as suas
tradições, e muito disso pode ser visto através das mesquitas, das machadas, né, que são aquelas escolas de educação islâmica, além, é claro, de outros edifícios sagrados que compõem o cenário do Afeganistão e diversos outros países na Ásia Central. Como vocês podem ver, realmente é um lugar bastante pacífico, principalmente os lugares religiosos que pertencem à religião islâmica vertente sunita, como é a maioria e como essa também é a religião dos talibãs. Aqui é considerado um lugar bastante seguro, porque jamais que eles atentariam ou fariam qualquer coisa contra um monumento desse, que para muitos deles é considerado sagrado, que grande parte das pessoas vem aqui rezar todos os dias. Aqui um país bastante conservador, bastante religioso, seguindo sempre as 5 orações do dia, seja em casa, seja nas mesquitas. Você vê isso acontecendo de forma bastante frequente por todo o país. A harmonia das cores e a riqueza dos detalhes é realmente impressionante, e a cada novo canto, uma nova surpresa. Um aspecto importante para se lembrar das religiões aqui no Afeganistão, obviamente que o islamismo é a religião oficial, afinal uma república islâmica, mas nós aqui temos uma maioria de sunitas, cerca de 85 a 90% são sunitas, enquanto que os outros 10 a 15% são xiitas. Essa daqui, que é uma mesquita antiga, realmente uma região do aprendizado da cultura árabe islâmica antiga, né? Lembrando que aqui não é árabe, mas mesmo assim a cultura árabe chegou até aqui. Ela é sunita, vindo desde a época dos Timúridos, né? Eles dominaram grande parte da Ásia Central, o que explica também grande parte das cores serem similares com aquelas mesquitas que nós vemos na região de Samarcanda, de Bukhara, de Khiva, todas essas no Uzbequistão, que eu também vou colocar para vocês, porque eu já visitei esses lugares muito bonitos, mas as semelhanças são evidentes também com algumas cidades no Irã que seguem esse mesmo padrão de cores e toda essa beleza também arquitetônica que nós conseguimos encontrar apenas nessa parte do mundo. As mesquitas também fazem parte da vida social de muitas pessoas no Afeganistão, que se encontram em seus pátios e átrios para colocar a conversa em dia. Enquanto você aprecia as belezas da Mesquita Azul, aproveite e se inscreva no canal, deixe também os seus comentários e impressões sobre o país e ative as notificações para os próximos vídeos. E apesar da beleza desta mesquita, ela é restrita apenas para homens nos dias atuais. Ouvi versões diferentes de 2 locais diferentes que no passado podiam entrar mulheres aqui, e outros disseram que não, que é uma questão de uma tradição antiga, já que é uma mesquita muito histórica, mas de qualquer maneira eu fico um pouco triste de saber que algumas de vocês que estão assistindo esse vídeo, caso venham aqui, não poderão provavelmente entrar e ver a beleza de perto desta mesquita azul, cheia de detalhes incríveis que eu filmei mais de perto para vocês. E todas essas regras, essas tradições, elas se tornam ainda mais evidentes em uma teocracia ou numa república que não é secular, como no caso aqui nós temos a República Islâmica do Afeganistão, que é o governo oficial que atua de maneira concomitante, né, de maneira paralela ao governo paralelo do Talibã em grande parte das províncias rurais do país, e que a pouco tem retomado seu controle, que foi, digamos assim, terminado de maneira oficial pelos americanos em 2001, após a sua entrada, alguns dizem invasão, principalmente depois dos atentados de 11 de setembro, que aconteceram principalmente por grupos fundamentalistas terroristas, comandados desde o Paquistão até grande parte do Afeganistão, lembrando que a fronteira dos 2 países é bastante extensa,
e a geografia local com várias montanhas, com uma dificuldade topográfica de se alcançar, faz com que exatamente seja difícil de se localizar algumas pessoas procuradas por forças internacionais. Naquela época, o comércio no centro da cidade de Herat ainda se dava de forma normal, sem as temidas restrições do Talibã, que já estão a voltar dia após dia. E uma coisa que é bastante comum aqui no Afeganistão são os bares ou restaurantes que servem sorvetes e vitaminas, como vocês podem ver aqui, muito moderno. Eu aqui com um sorvete de açafrão, eles têm sorvetes muito florais, com sabores muito diferentes daqueles que está acostumado. Então você vê que nesse aspecto a vida é bastante normal e eles também gostam de sobremesas geladas, assim como nós, na outra parte do mundo. Homens e mulheres que não são da mesma família, em muitos estabelecimentos, não podem se sentar no mesmo andar, o que faz com que vários restaurantes dividam os seus fregueses entre homens e mulheres, respectivamente, cada um em seu lugar. As estradas precárias que levam aos subúrbios das grandes cidades já nos dão uma ideia da situação em que vivem os afegãos no interior do país. E aqui agora eu estou num cemitério islâmico e também onde está a tumba de um grande poeta afegão, poeta também da língua persa, nessa região que também teve grandes poetas também no Irã, Abdullah Ansari, que era aqui da cidade de Herat, e que está nessa tumba verde atrás de mim. Vou fazer uns takes mais próximos, mas tem que filmar com bastante discrição aqui, um ambiente muito bonito, realmente lindíssimo aqui, tudo o que acontece. E mesmo assim, algumas precauções são importantes, lembrando para vocês que em alguns lugares, infelizmente, as mulheres não podem entrar, como este aqui que eu vos falo, que só tem homens. Então, para aquelas mulheres desbravadoras do mundo que querem vir aqui, saibam que ainda há muitas restrições no que se pode fazer, no que se pode visitar. As tradições religiosas se misturam com o dia a dia das pessoas de forma muito natural em uma teocracia. Visitar cemitérios em um país marcado pela guerra nos últimos 50 anos tornou-se algo corriqueiro para muitos afegãos. Ao mesmo tempo que a interpretação radical da religião provoca enorme retrocesso no país, a fé é para muitos o último pilar da esperança. Observar de perto as tradições de um país de cultura tão diferente, com coração e mente abertos, faz parte do manual de todo viajante e é uma valiosa experiência de tolerância e compreensão acerca da realidade dos outros. Estive em minha vida em múltiplos países islâmicos, mas o Afeganistão tem com certeza algo de diferente. Ao cair da tarde, em uma época na qual se vivia com maior liberdade, famílias passeiam nos parques, jovens jogam bola e no final desfrutam de um bom caldo de cana com limão. É inacreditável o quanto as coisas mudaram em tão pouco tempo. Outras curiosidades sobre o Afeganistão e a continuidade das belezas da cidade de Herat você acompanha aqui nos próximos episódios.